Boa tarde a todos, graça e paz do Senhor Jesus para com todos nós e com todas as nossas familiares, as nossas famílias, né? Nós agradecemos a Deus pela vida de todos que participam, a vida das famílias que são representadas pelos irmãos e louvamos a Deus por todos aqueles que vão, de alguma maneira, participar desse estudo num outro tempo. Nós vamos estudar Hebreus 9, de 1 a 14, hoje. Nós vamos fazer essa leitura agora e vamos caminhar nesta carta, que é uma carta muito preciosa. Hebreus 9, de 1 a 14. Os irmãos podem acompanhar aí. Hebreus 9, de 1 a 14, o texto diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Senhor, agradecemos-te por todas as bênçãos recebidas do Senhor, pela tua manifestação de graça constante sobre a nossa vida, a vida dos nossos familiares. E nós oramos nesta tarde
entregando ao Senhor a vida, mais uma vez, dos nossos queridos, nossos irmãos que estão participando desta live. Nós oramos também pelas famílias que eles representam, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, mas principalmente levando ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento salvífico de Jesus, aqueles que ainda não te conhecem. Manifesta a tua graça para que entendam que o sangue do Cordeiro é suficiente para limpar a nossa mente, o nosso coração e nos purificar de todo pecado. Nós oramos agradecendo todas as bênçãos do Senhor, materiais, físicas, espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando essa carta e na semana passada nós vimos aqui o capítulo 8, os 13 versículos do capítulo 8, e o nosso escritor nesta oportunidade, inspirado pelo Espírito Santo, demonstrou, pelo estudo do Velho Testamento, pelo estudo da Bíblia hebraica, né, do Velho Testamento, e só tinha o Velho Testamento nessa época aqui, a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus. Ele afirma, então, que ninguém foi salvo ainda se Cristo não morreu. É uma afirmação radical, né? Ele está dizendo que todos os sacrifícios do Velho Testamento, que eram símbolos daquele sacrifício vicário do próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus, foram em vão se Cristo não morreu. Porque eles eram simbólicos. A pessoa era salva no Velho Testamento, sim. Muitos foram salvos no Velho Testamento. Nós temos a lista dos heróis da fé, que é uma lista pequena em relação a todos aqueles que foram salvos no Velho Testamento. E eles foram salvos mesmo, porque senão o nome deles não estava escrito no livro da vida. Mas eles foram salvos porque eles creram que aquilo que eles estavam fazendo no Velho Testamento, simbolicamente, no meio do templo, do tabernáculo, de sacrificar um cordeiro, etc., aquilo era apenas um sacrifício simbólico, um sacrifício figurativo, um sacrifício que apenas metafórico mostrava o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, a fé era no cordeiro que viria, não naquele cordeirinho que estava sendo morto lá pelos pecados, né? Era no cordeiro que haveria de vir. Aquilo, quando eles sacrificavam um animalzinho daquele, a pessoa que estava oferecendo o animalzinho, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal e então ali o sacerdote degolava aquele animal e o sangue derramado era um sangue simbólico daquele. O sangue do cordeiro era real, mas o sacrifício que era representado ali era simbólico do que Jesus faria na cruz do Calvário. Então ele afirma que ninguém foi salvo ainda, né? Ele está dizendo isso aqui há 2000 anos atrás, se Cristo não morreu e ressuscitou. Por quê? Porque o sacerdócio levítico, constituído por homens fracos e pecadores, jamais poderia perdoar pecados. Ele é claro ao afirmar isso. Por si mesmo, os pecados não poderiam ser perdoados, mas somente porque apontavam para Cristo como verdadeiro ministro escolhido pelo próprio Deus. Enquanto os sacerdotes levíticos eram escolhidos pelo sistema mosaico da família de Arão, Jesus Cristo foi escolhido pelo próprio Deus, né? Tu és sacerdote eternamente,
segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o próprio Espírito Santo, manifestando-se na boca de Davi, falou isso, demonstrando que Jesus era o verdadeiro sumo sacerdote. E esse juramento, então, foi feito por Deus, e esse juramento transformou, levou Jesus a ser o sumo sacerdote perfeito, poderoso e perpétuo. Não há outro sumo sacerdote. Jesus é o único sumo sacerdote. Então, o escritor da carta aos Hebreus, na semana passada, nós vimos, fala de que Deus nos deu um sumo sacerdote perfeito e que é poderoso, porque ele está à destra do trono na majestade do céu. Todos os sacerdotes da ordem levítica morreram e foram sepultados. Jesus morreu, mas foi ressuscitado, e hoje ele está nos céus, à direita do Pai, numa posição de majestade e de poder. Então, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que foi erigido pelo Senhor. Não é? O tabernáculo celestial foi erigido pelo próprio Deus, e não pelo homem. Né? Todo sacerdote é constituído para representar alguém e para apresentar ofertas e sacrifícios. E Cristo também ofereceu ao Pai alguma coisa, ofereceu a sua própria vida para nos salvar. Então, mesmo oferecendo sacrifício superior ao dos sacerdotes terrenos, Jesus não seria sacerdote se ele estivesse aqui. É interessante, né? Que se ele permanecesse aqui neste mundo, ele não seria sacerdote. Por quê? Porque ele não era da ordem levítica. A lei estabelecia que todo sacerdote fosse da ordem levítica, mas Jesus não era da ordem levítica. Então, se ele permanecesse aqui, mesmo fazendo um sacrifício, seria meramente um sacrifício, mais um sacrifício, né? Jesus morrendo na cruz, mas não sendo sumo sacerdote, porque não era de origem arônica. A linhagem sacerdotal não era de Judá, da tribo de Judá, era da tribo de Levi. Então, o sacerdócio era levítico ou arônico, né? Arônico porque Arão era o pai de todos os sacerdotes, os primeiros sacerdotes. Então, Jesus, ao contrário, ele foi nomeado, escolhido e com juramento, foi determinado pelo Pai. E ele, então, morreu pelos nossos pecados, e ele foi aceito nos céus, né? Então, o sacrifício de Cristo foi aceito no céu. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus no santuário celestial. Então, sua ministração, na verdade, representava não só as figuras e sombras das coisas celestes, como o sacerdócio levítico, mas representava também tudo aquilo que era necessário para a redenção perpétua de todos os que creem. Então, o ministério de Jesus é muito mais excelente. Por quê? Porque ele se tornou mediador de uma nova aliança, baseada em superiores promessas. Quais as promessas? As promessas de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, que se cumpriram e se cumprirão ainda, muitas delas ainda se cumprirão na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como a aliança a aliança mosaica se mostrou insuficiente, conforme o texto nos diz, ineficaz
e inútil, e é duro uma palavra dessa, né? Mas é palavra inspirada pelo Espírito Santo, como a aliança mosaica se mostrou insuficiente, ineficaz e inútil. Por quê? Porque a lei não podia perdoar pecados, a lei só podia mostrar o pecado ao pecador. Então, foi a lei incapaz de aperfeiçoar coisa alguma, ela tornou-se necessário uma nova aliança. Essa nova aliança foi firmada entre Deus e seu próprio Filho, Jesus Cristo, né? Quando ele foi escolhido por Deus para ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E, então, foi o próprio Senhor, próprio Deus, que anunciou pela boca do profeta Jeremias essa nova aliança com a casa de Judá. Então, não era uma aliança como a aliança mosaica mais, porque o povo de Israel não permaneceu na aliança de Deus. Quando eles saíram do Egito, passado algum tempo, eles abandonaram a aliança com Deus. Em consequência, Deus se afastou deles, mas afirmou que faria uma nova aliança. Essa nova aliança tem algumas características importantes, e eu gostaria de rapidamente falar de algumas características desta nova aliança. Essa nova aliança é uma aliança que é feita no coração. Deus vai imprimir as suas leis no nosso coração. E bênção maravilhosa é essa de ter uma aliança no coração. Não precisa de um código externo, de uma legislação externa, de um, uma série de princípios externos, exteriores, escritos em uma tábua para obedecer. Porque no meu coração eu já vou obedecer isso de boa vontade, porque meu coração foi transformado pela impressão dessas leis na minha mente e no meu coração. Meu coração está no meu coração está inscrito. Então, não só eu penso, raciocino, não só eu tenho minha mente transformada pela aliança, né, essa nova aliança, a legislação da nova aliança na minha mente, mas ela estará também no meu coração, isto é, não somente racional, mas também emocional e comportamental. Ou seja, eu não vou ter só conhecimento teórico das coisas de Deus, mas eu vou ter conhecimento prático e eu vou praticar as coisas de Deus. A lei de Deus vai não somente transformar a minha mente, mas mudar o meu comportamento. Então, Deus será verdadeiramente o Deus de Israel, né? O autor está falando isso aqui. Vocês serão o meu povo, o povo de Israel, e isso vai ser estendido depois aos gentios, nós vamos ser alcançados por essa aliança. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então não será necessário alguém ensinar ao outro. Por quê? Porque todos me conhecerão de maneira natural, normal, todos terão conhecimento espiritual de Deus, né? Já serão cheios já da palavra do Senhor desde a sua infância. Não haverá necessidade de homens que ensinem um ao outro, e eu usarei de misericórdia com suas iniquidades. Deus falando por intermédio de Jeremias, que iria, nessa nova aliança, abençoar o povo, perdoando suas iniquidades. E jamais lembrar-se dos seus pecados. Ou seja, essa aliança seria uma aliança de perdão eterno para todos aqueles que crescem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa nova aliança se tornou a aliança principal de Deus com Israel, porque a primeira aliança caducou, se tornou antiquada, envelhecida, incapaz de realizar aquilo
para o que ela foi determinada, por causa do quê? Do pecado humano. Então, essa aliança está prestes a ser desfeita. Mas o autor também nos diz que os cristãos judeus estão agindo de uma maneira inconsistente. Eles estão querendo voltar ao sistema sacrificial judaico. Estes crentes que estão lendo essa carta aos Hebreus, essa carta foi endereçada a crentes judeus, né? Judeus que se converteram a Jesus Cristo. Então, esses crentes estavam tentados a voltar ao velho sistema sacrificial e abandonar Jesus, abandonar a fé cristã, o cristianismo. Então, o que é que o autor de Hebreus está ensinando? Que os cristãos judeus devem entender que houve um fim no sistema sacrificial. O sistema sacrificial judaico chegou ao seu final, não há mais razão para continuar matando cordeiros. Por quê? Porque a morte dos cordeiros não conduz a nada. A morte dos cordeiros não leva a nenhum lugar. Já cumpriu aquilo para o que foi determinado, mas agora já veio o Cordeiro de Deus. Então, qualquer sacrifício é desnecessário e eles não devem continuar desejando retornar ao sistema sacrificial judaico, porque a aliança mosaica, a antiga aliança, a aliança mosaica entre Deus e o povo de Israel, estabelecia normas para adoração, e entre elas a morte de cordeiros, mas esses cordeiros agora não têm mais nenhuma significação, porque eles eram símbolo de uma coisa que viria, mas a coisa que era simbolizada já aconteceu, que é a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então, se isso já aconteceu, não há mais necessidade de um símbolo. Não é? O símbolo já perdeu a sua razão de ser. Havia um santuário no sistema antigo, na antiga aliança, havia normas para adoração, havia um santuário, havia um tabernáculo com suas divisões, uma parte chamada lugar santo, ou santo lugar, que é a mesma coisa, com um lugar onde o sacerdote ia e onde o adorador ia, e é onde o sangue do cordeiro era vertido, né? Lugar santo. Mas existia o santíssimo lugar, né? Havia uma cortina que separava esse compartimento de um outro compartimento em que se encontrava o Santo dos Santos. Ali havia um altar de ouro, havia ali também uma a Arca da Aliança, aquela arca que transportava as tábuas da lei, que transportava a vara de Arão que floresceu, e que transportava amostras do maná, para que o povo entendesse que eles tinham sido sustentados por Deus no deserto. Né? E ali a arca era totalmente coberta de ouro, e sobre a arca havia estátuas de ouro também, os querubins. Eles estavam sobre a arca como que figura daqueles querubins do céu. Eu me lembro disso aqui, quando eu falando sobre esse texto de Hebreus, a gente lê Isaías. Isaías teve uma visão e ele via 4 querubins zelando e pela santidade de Deus, cantando continuamente Santo, 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 né? Então, esses querubins eram na arca
da aliança eram querubins que simbolizavam aqueles que estavam lá no céu, que estão lá no céu, sentinelas da glória de Deus, que cobriam com suas asas o propiciatório. Sua sombra, né? A sombra de suas asas cobriam o propiciatório. Tudo isso fazia parte de um mobiliário, né? Esse mobiliário era sagrado e usado conforme as prescrições que o próprio Deus deu a Moisés. Prescrições legais para os atos de culto e serviço sacerdotal ao Deus da aliança. É interessante notar isso, que o culto não era do jeito que Moisés determinava, nem do jeito que Arão determinava, ou que outros sacerdotes determinavam. O culto era determinado por Deus. Meus irmãos, hoje nós vemos cultos aí, né, transferindo para o nosso tempo. A gente vê cultos aí que, nossa, dá até medo na gente, dá até pavor na gente, de tão irreverentes que eles são, de tão fora do padrão que eles estão, e porque não são feitos de acordo com a vontade soberana de Deus. Não é Deus que determinou o culto. O culto, no Novo Testamento, está determinado. Ele é um culto em espírito e em verdade. Ele é um culto onde o Espírito de Deus opera, mas ele é um culto com decência e ordem. Ele é feito com organização, ele é feito com limites que a palavra estabelece. Não é qualquer coisa que pode ser cantada, não é qualquer pessoa que pode cantar como ministrar. Todos podem cantar, mas quem pode ministrar são pessoas que Deus chama para fazer esse ministério. Então, quem pode pregar também é a mesma coisa. Então, nós vemos hoje como nossa situação é uma situação bem diferente daquela que Deus prescreveu na sua palavra e que no Novo Testamento existe e que nós podemos e devemos obedecer. Então, eles o povo de Israel sabia que aquelas prescrições legais do culto deveriam ser praticadas pelo povo até que chegasse um novo e melhor caminho da parte de Deus. E esse caminho chegou. Esse caminho é Cristo, o sumo sacerdote que realizou uma obra perfeita. Glória a Deus por isso. Não como sumos sacerdotes da antiga aliança, porque ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Jesus entrou no céu, né? O que acontecia? O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse compartimento chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, né? No Santo Lugar era todo dia. No Santíssimo Lugar era uma vez por ano. Ele entrava depois de ter passado por um cerimonial rigoroso de purificação. E ele entrava com o sangue de um cordeiro, de uma novilha. E ele entrava ali com esse sangue e aspergia o sangue no propiciatório. O propiciatório era a própria tampa da arca, né? Ele era de ouro puro. E ali ele fazia confissão dos pecados dele, do sumo sacerdote, e de todo o povo de Israel. E Deus perdoava os pecados de toda a nação, né? Esse caminho, então, chegou e é Cristo, e ele é um sumo sacerdote poderoso, porque ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Como os sacerdotes mosaicos entravam no Santo dos Santos, Jesus entrou no Santo dos Santos também, mas celestial. Não, esse caminho foi no tabernáculo foi feito não por mãos humanas, não por criados nesta dispensação, neste tempo, mas criados eternamente por Deus.
não usando sacrifícios, não usando animais, não usando sangue de animais, mas o seu próprio sangue, pelo próprio sangue vertido na cruz. Então, Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz, foi apresentado como oferta e como sacrifício vivo lá para Deus, né? E quando ele entrou no Santo dos Santos celestial, ele ofereceu o sacrifício dele para o perdão de pecados. E ele entrou no lugar da santidade, salpicando o seu sangue no propiciatório. Foi uma única vez e é irrepetível. Não precisa ser repetido, porque ele é um sacerdote perpétuo, perfeito, puro, perpétuo. E é uma eterna redenção que ele propicia com com o seu sacrifício. Então, nós sabemos que Jesus deu a sua vida por nós e se apresentou no Santo dos Santos, uma única vez, de forma irrepetível, uma eterna redenção. Ninguém precisa repetir qualquer sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi feito. Ninguém precisa fazer qualquer sacrifício para completar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo foi perfeita, completa, plena, cabal, suficiente. Qualquer adjetivo que você quiser emendar aí, pode emendar, porque isso só serve para fortalecer o conceito de completude da obra de Cristo. Foi absolutamente completa. Então, nós temos esse Deus que se manifesta em Cristo e opera essa redenção perfeita, uma única vez, irrepetível, eterna redenção. E qualquer tipo de manifestação que queira apresentar mérito humano, ela é diabólica. É diabólica. Por quê? Porque pode ser até por incompreensão, mas é diabólica. Porque quer substituir a salvação de graça, operada exclusivamente por Cristo, por salvação por obras feitas por homens pecadores. Porque o sangue de cordeiros, touros e bodes, cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os tornam cerimonialmente puros, né? Nós sabemos que o texto nos diz isso. Muito mais o sangue do Cordeiro Imaculado, santo, puro, sem defeito, pode fazer por todos aqueles que se aproximam de Deus. Então, o único caminho que nós temos da redenção é o caminho por meio do Senhor Jesus Cristo. O sangue dele é superior ao sangue de cordeiros, touros, bodes, da cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, né? Os pecadores contaminados. Os tornam cerimonialmente puros, né? E definitivamente e espiritualmente puros diante de Deus. O sangue desses animais não pode fazer nada, mas o de Cristo pode fazer tudo. Então, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, que se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus, purificará nossa consciência de coisas mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o texto está nos dizendo que a nossa consciência deve ser purificada. Como? Pelo poder do sangue de Cristo. Ele anula na nossa consciência todo o desejo, toda a inclinação e toda a tentativa
de fazermos alguma coisa por nossa salvação. Esse sacrifício é a morte de toda a tendência humana, é a morte do eu, né? A morte do ego, que Deus permite que nós sejamos crucificados. Deus opera, não só permite, como opera a nossa crucificação com Cristo, de modo que nós estamos mortos para nós mesmos, para o sacrifício de salvação, mortos para as tendências humanas, mortos para as obras, né? A nossa consciência está purificada, porque nós não temos mais que nos aproximar com medo de Deus por causa do pecado, né? Nossa consciência agora é uma consciência purificada, porque nós sabemos que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito, né? Ele é puro, cordeiro puro, santo, imaculado. O sacrifício de Cristo não se repete. Aqui tem que ir um comentário a respeito da missa. A missa representa diariamente ou mais de uma vez por dia, né, o sacrifício de Cristo. Para a teologia católica romana, Cristo está morrendo cada vez que a missa é realizada, porque eles entendem que a hóstia é a corporificação do, do nosso Cordeiro de Deus, né? É Cristo corporificado. Ele é transubstanciado ali. Mas nós sabemos que não é assim, né? A morte de Cristo aconteceu uma única vez, e os seus efeitos duram para sempre. Os seus efeitos duram eternamente. O sacrifício de Cristo, portanto, não se repete, é perfeito. Segunda conclusão, a partir deste estudo. O sacrifício de Cristo é único, ele é perfeito, não se repete, por causa da sua perfeição. Então, uma coisa perfeita não precisa ser repetida. Mas ele é único. Por quê? Porque ele é eterno, ele é completo. Também, não só perfeito, porque uma coisa pode ser perfeita, mas não ser única. Neste caso aqui, ele é perfeito e é único, porque não é, é algo que seja incompleto. Ele é único porque ele é eterno, foi feito de uma vez para sempre e é completo, né? Ele é pleno. Então ele não se repete porque é um sacrifício perfeito e é único porque é um sacrifício completo. Então nós temos um sacrifício perfeito e completo. Ninguém pode emendar esse tipo de ação divina, né? Então qualquer obra que é feita, inclusive os evangélicos gostam de achar que jejum, reunião de oração, orar no monte, fazer série de vigílias, que isso é necessário. Se for para melhorar a sua condição de salvo, isso é uma aberração, isso é abominável. Você deve orar porque Deus estabeleceu que o meio dele comunicar-se conosco e de nós nos comunicarmos com ele é a oração que leva a nossa mente a buscar aquilo que Deus deseja e apresentar a Deus as nossas necessidades e o nosso coração. E também a nos oferecermos para o trabalho. Mas ninguém precisa orar para ser salvo, né? Você ora porque é salvo e o salvo tem uma nova natureza, ele quer ter comunhão com o Pai, mas não para
ajudar na salvação. Mesma coisa o jejum. O jejum não te acrescenta absolutamente nada, se não se for feito como atitude de melhorar sua condição diante de Deus. Jejum é quebrantamento, é arrependimento, é uma postura e é uma prática para dominar a natureza pecaminosa, para o Espírito Santo, por meio do jejum, quebrantar a nossa carne e nos ajudar a nos submeter à sua santa vontade. Então, o sacrifício de Cristo é eterno e é completo. O sacrifício de Cristo, voltando um pouquinho, tem gente que pensa, que fica com dor de consciência, porque teve, por algum motivo, perdeu um culto, perdeu uma reunião de oração, deixou de fazer alguma coisa na igreja e fica com peso na consciência. Isso é um erro. Por quê? Porque isso não altera nada na sua salvação. Não altera nada na sua salvação. É uma oportunidade que a gente perde de serviço, de glorificação, de experimentar a graça de Deus na vida, de sermos reforçados na nossa fé, mas não tem nada a ver com a nossa salvação, porque não pode alterar o poder, a eficácia do sacrifício de Cristo. Terceiro, o sacrifício de Cristo é suficiente. E o que significa isso? Ele é pleno, é eficaz para todos. Ou seja, Jesus morreu por mim e por todos os que Deus escolheu. Ele não precisa morrer outra vez, né? Porque há uma suficiência, isto é, ele é plenamente capaz o seu sacrifício é plenamente capaz de salvar todos os que se aproximam dele. Não esgota, é isso, não esgota. Seu sacrifício é um sacrifício que não esgota. Ele é suficiente, ele é pleno, no sentido de que ele é eficaz para todos. Se Deus desejar salvar toda a humanidade por meio do sacrifício de Cristo, ele é eficaz, não precisa ser feito novamente, porque há uma eficácia no seu sangue. Então, o sacrifício de Cristo é suficiente. E nós precisamos acreditar nisso, né, sabendo que ele é suficiente, e essa é uma das condições, não condições, mas uma das garantias da obra missionária, que nós podemos pregar para todos quantos nós encontrarmos, porque há suficiência, há eficácia no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo serve para alcançar todos. Nem todos serão salvos, nós sabemos disso biblicamente, mas, porque nem todos vão crer, mas o sacrifício de Cristo é eficiente para todos. É suficiente para atingir, se todos crerem, todos poderão ser salvos. O sacrifício de Cristo é também permanente, ele não é provisório. Maravilha, né? Não é provisório. Os sacrifícios do Velho Testamento eram provisórios. Todo dia precisava sacrificar. O sacrifício de Cristo é permanente, ele é provisório, ele é definitivo, permanente. Ele é um sacrifício eterno, no sentido de que nada mais precisa ser feito, não é mais provisório, é definitivo. Não vai chegar um tempo
que vai ter que substituir novamente, como foi feito com o sacerdócio arônico, né? Com o sacerdócio dos levitas. Né? O sacrifício de Cristo não é provisório. O sacrifício de Cristo é vicário. Vicário. O que significa isso? O sacrifício de Cristo é substitutivo. Ele é no meu lugar. Jesus Cristo morreu por mim. O texto bíblico está falando isso para os hebreus. O sacrifício de Cristo é por mim. É para cada pessoa. Ele é vicário, no sentido de estar morrendo no lugar do pecador. A morte de Cristo é a minha morte. A morte de Cristo era a morte de cada um dos crentes hebreus. E esse sacrifício vicário, ou substitutivo, era o único sacrifício necessário para a salvação. O sacrifício de Cristo é vicário. E o sacrifício de Cristo é, finalmente, obra da graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Ninguém merece, todos estão perdidos. Os judeus, mesmo se eles voltassem à prática da lei de Moisés, eles estariam renunciando à sua própria salvação e eles estão sendo avisados desse risco. Eles não deveriam mudar, eles deveriam continuar firmes na fé cristã, a qual eles esposavam, na qual eles criam, né? Esta situação aqui é uma situação hipotética. Então, o sacrifício de Cristo é obra da graça de Deus por meio da fé. Paulo fala disso aos Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o sacrifício de Cristo é um sacrifício também obra graciosa de Deus, para a qual nós não contribuímos com nada, mas recebemos pela fé. O texto foi interrompido aqui no versículo 14, né? Nós vamos, se Deus permitir, dar continuidade na semana que vem, mas é maravilhoso nós podemos ver que os ritos, as ofertas, os sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes, mas Deus os substituiu por um sacrifício perfeito, por um sacrifício eterno, único, por um sacrifício suficiente, por um sacrifício permanente, por um sacrifício vicário e por um sacrifício feito pela graça de Deus. Esse sacrifício que foi ofertado aos hebreus, aos judeus, é também ofertado a todos os gentios que, pela fé, creem na obra redentora do Senhor Jesus Cristo e que, 2000 anos depois, nos alcançou e nos tem trazido a paz com Deus, a reconciliação com o Deus eterno. Que Deus nos abençoe para que verdadeiramente nós possamos crer e pregar esta verdade.